difícil acreditar em anjos hoje em dia, mas imagina-se anjo de todo tipo, com as mais diversas funções. A pesquisa de rua de hoje vai descobrir o que as pessoas fariam se um anjo trouxesse uma mensagem especial para elas. Eu acreditaria, sim. Por que não? Acredita em Deus? Acreditaria. Porque ele é enviado do céu, né? A gente acredita, eu acredito. Depende do que é a mensagem, né? Aí eu acreditaria. Que eu acredito em anjo. Se fosse por Deus, sim. Eu ia ter dúvida. Mas se eu tivesse certeza absoluta, eu ia pedir a Ele, para pedir a Deus para dar paz ao mundo e acabar com a miséria. Se ele vir do céu, eu acredito. Nem tudo que aparece na nossa frente a gente tem que acreditar. Nesse momento chegamos na parte preciosa do programa, a parte que vamos estudar a palavra de Deus. Se existe algo que faz separação para que possamos louvar ao Senhor, abra o seu coração a Jesus agora. Peça perdão de seus pecados. No santo monte. Deus nosso amado Pai, hoje nós vamos entrar profundamente nas profecias. Sabemos que estamos entrando em assuntos profundos. Precisamos da tua ajuda. Ajuda para que a tua palavra possa falar através do teu servo. E que cada ouvinte possa ouvir com coração aberto. E que possamos compreender. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar de uma profecia. A profecia é de Apocalipse 14. Apocalipse 14 fala de 3 anjos. 3 anjos que fazem voltas à terra. O primeiro anjo volta ao redor da terra com uma mensagem especial.
O segundo anjo com outra mensagem. E o terceiro anjo com outra mensagem ainda. Essas mensagens são muito importantes, porque eu creio que esses anjos já estão sobrevoando a terra. Estão sobrevoando Brasil, São Paulo, todas as cidades do Brasil, Lisboa, Espinho, Porto. Os anjos estão sobrevoando o Brasil. Eu sempre tenho ficado muito encantado com a cidade de Brasília. Tem muitos norte-americanos que não podem compreender que Brasil tem a cidade mais moderna no mundo. A arquitetura é uma coisa maravilhosa. Quando eu cheguei ao Brasil em 58, estavam começando a construção de Brasília. Eu visitei Brasília várias vezes na sua fase de construção. Fiquei encantado em ver a construção do grande catedral, que é a Igreja Católica lá. É uma coisa muito interessante, um trabalho de arte muito importante. Agora, eu creio que todo o Brasil é lindo. Não tem cidade no mundo que é mais lindo do que Rio de Janeiro, com Corcovado e suas praias lindas. Isso parece um símbolo do Brasil, mas Brasília é todo especial. Brasília é uma coisa, um capital de esperança. E esta catedral tem alguma coisa dentro da catedral que eu achei muito interessante. 3 anjos suspensos por fios tão finos que não dá para ver o fio. Parece que estão voando. Eu não sei se os arquitetos pensaram em Apocalipse 14 quando planejaram essa igreja. Mas eu sei uma coisa. Quando entra na igreja, a gente não pode deixar de pensar em Apocalipse capítulo 14. Porque Apocalipse 14 nos fala desses 3 anjos. Apocalipse 14 nos fala em versículos 6 a 10. Sobre 3 anjos maravilhosos que estão voando ao redor do nosso planeta. Cada anjo com uma mensagem, porque a palavra anjo quer dizer mensageiro. E eles representam uma mensagem bíblica que será pregada nessa terra nos últimos dias da história deste mundo. Eu creio que essas mensagens dos 3 anjos estão sendo pregados já. Vamos ler a mensagem do primeiro anjo, o primeiro mensageiro de Deus. Lemos: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo. Apocalipse 14, 6. Um anjo voando a terra com uma mensagem universal, uma mensagem para todos os povos da terra. Qual é a mensagem? É o Evangelho. Mas não é somente o Evangelho, é o Evangelho eterno. Se é eterno, não pode ser alterado. Porque o Evangelho de Cristo nunca muda. A mesma mensagem que saiu dos lábios de Jesus, a mensagem que tem que ser pregado até o fim do tempo. Nós, como ministros, e os membros da igreja também, temos a obrigação de manter a integridade da mensagem. O Evangelho tem que ser uma mensagem eterna que nunca muda, nunca seja alterada. Uma mensagem que continua sempre sendo a mesma mensagem. A palavra Evangelho vem de uma palavra original que é em evangelion. É de lá que vem a palavra Evangelho e a palavra evangelista. A palavra Evangelho quer dizer boas novas. As boas novas da salvação de Jesus Cristo. As boas novas que trazem salvação para todos. Mas se é um evangelho eterno, precisamos fazer uma pergunta. Quantos evangelhos existem?
A Bíblia fala que tem mais do que um evangelho? Sim, a Bíblia fala. A Bíblia diz que existe o evangelho eterno e existe outro evangelho. Paulo fala do outro evangelho. Nós lemos no livro de Gálatas, o primeiro capítulo, do outro evangelho. Este outro evangelho não é o evangelho eterno. Parece com o evangelho, parece como o evangelho, mas não é. Soa como o evangelho, mas não é. Diz ser o único evangelho, a única maneira de salvação, mas não é, porque é um evangelho falso. É disfarçado como o evangelho genuíno, mas não é. É como dinheiro falso. Diz ser o caminho para a salvação, mas é o caminho que leva para a perdição. Onde encontramos este evangelho? No livro de Gálatas, o primeiro capítulo, Paulo está falando. Ele está falando para o povo de uma igreja que apostatou. E ele disse essas palavras. Ele disse sobre esta igreja: admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho além do que vós temos pregado, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega outro evangelho além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. O outro evangelho é um evangelho que agrada as pessoas. Agrada as pessoas, mas não fala a verdade. O evangelho que agrada, porque muitos ministros procuram agradar essas pessoas e por isso eles não pregam toda a verdade. Eles não querem falar alguma coisa para ninguém se ofender. Mas eu, como ministro de Deus, não tenho o direito de fazer isso. Eu gosto de agradar as pessoas. Eu quero que todas as pessoas vão me gostar. Mas isso não é uma opção que o ministro tem. O ministro tem a obrigação diante de Deus de falar a verdade. E não pode esconder a verdade. Não tem esse direito. Alguns pregadores procuram agradar escondendo parte da verdade, porque a Bíblia diz que a Bíblia é uma espada. E uma espada machuca. E eles não querem machucar as pessoas. Mas é uma coisa perigosa, porque o ministro é responsável de pregar a verdade. E por isso muitos ministros agora não estão pregando mais sermão. Estão pregando sermonetes. E sermonetes produzem cristianetes. Sermão pequeno produz cristão pequeno, sabe isso? Nós temos a obrigação. Se eu for para o médico e ele sabe que eu tenho câncer, como seria se ele me falasse: você não tem nada, é um resfriado, é gripe, vai passar logo. Ele está me ajudando? O ministro não pode agora tornar a mensagem fácil. Ele precisa falar a verdade. O evangelho falso é um evangelho que agrada as pessoas. Mas Paulo disse: seja anátema quem prega esse evangelho. Porque a Bíblia diz em Deuteronômio 27, 18: maldito aquele que fizer o cego errar no caminho. Se eu não pregar a verdade, Deus vai me chamar maldito. Em vez de ser uma bênção, estou sendo uma maldição. Quando pregamos o evangelho eterno, precisamos pregar a verdade, e a verdade não muda. Eu sempre digo que nada que é a verdade é novo.
Se é uma novidade, não é verdade, porque a verdade não muda. E nada que é novo pode ser a verdade. Se alguém vem com novidades, pode saber que alguma coisa está errada. Eu sei de algumas pessoas que estão sempre procurando novidades. Querem ser originais. Eu não tenho nada original. Eu simplesmente posso apresentar o que a Bíblia ensina. E isso não se altera. Isso nunca muda, é sempre o mesmo. O Evangelho eterno é pregado para somente o povo de São Paulo. Não, meus amigos. É pregado para, o que disse o versículo que acabamos de ler? Todas as nações, todas as raças, todas as tribos, todas as línguas. Qualquer mensagem que é para um grupo local não é o Evangelho eterno. Porque o Evangelho eterno é universal. É um movimento poderoso, invencível, mundial. Enquanto eu estou aqui pregando hoje à noite, na América do Norte, está sendo pregado a mesma mensagem que eu estou pregando. Em todos os países do mundo, na Rússia, na África. É uma mensagem que está voando pelo todo o mundo. Porque este anjo tem uma mensagem universal. É uma mensagem que é para todas as pessoas, ricos e pobres, para todas as raças, não importa a cor. Para todas as pessoas, não importa se são ricos, pobres, se estão analfabetos ou se estão formados nas melhores universidades. Esta mensagem é totalmente universal, sendo pregado em todo o mundo. E o que diz esta mensagem? Vamos ler mais, versículo 7. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Notamos, não disse que virá a hora do seu juízo. Esta mensagem diz, é chegada. Eu conheço poucos pregadores que conhecem essa verdade. Poucos pregadores podem lhe dizer que a mensagem do juízo já está chegada. Dizendo a grande voz, temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegado o reino de Deus. Como pode ser chegado? Esta mensagem parece que lemos em Eclesiastes, capítulo 12 e 13, onde Deus disse, de tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Disse, devemos temer a Deus, não temer os homens. Muitas pessoas têm medo dos seus vizinhos, da sua família, do seu marido, da sua esposa. Pessoas que gostariam de estar aqui hoje à noite, mas têm medo do que o povo vai dizer. Eles gostariam de estudar a Bíblia, mas têm medo que alguém não vai concordar com eles e vai fazer pouco deles. Mas nós não devemos ter medo das pessoas, precisamos temer a Deus somente. E guardar os seus mandamentos, porque disse que vindo é a hora do juízo. Ontem falamos um pouco do juízo. A Bíblia diz, chegou a hora do seu juízo. Nós todos enfrentamos o juízo, como falamos ontem à noite, mas agora vamos aprofundar-nos um pouco mais. Porque Paulo fala alguma coisa muito importante em Atos 17, versículo 31. Ele disse, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos. A Bíblia diz que Deus já marcou o dia em que Ele há de julgar o mundo. Como a mensagem pode dizer que já chegou? Porque precisamos fazer um estudo profundo e podemos ver que tem várias fases do julgamento. 4 fases principais. Cada julgamento tem uma fase que chamamos investigação. Antes de ir para tribunal, o advogado se prepara durante muito tempo. Ele vai colhendo todos os fatos. Ele ajunta toda a informação, porque ele não quer enfrentar o juiz sem se preparar bem.
E segundo a Bíblia, isso que está acontecendo em nosso mundo agora é a investigação. Daniel 7, 9 a 14, Daniel 8, 14 fala disso. A segunda fase é a segunda vinda de Cristo, quando Deus vai separar as ovelhas que representam os salvos e os bodes que representam os perdidos. Isso em São Mateus 25, 32 e 33. A terceira fase do julgamento é o que estudamos ontem à noite. O julgamento durante um milênio, quando nós vamos examinar os livros e verificar que Deus é justo. E a quarta parte é a execução final depois dos 1000 anos, que também estudamos ontem à noite, quando vai cair fogo do céu. E os pecadores e o pecado será para sempre destruído. Jesus está para vir. Jesus, o grande juiz, ele está para vir. Mas o que mais disse a passagem? Agora, ainda em versículo 7, uma parte da mensagem do primeiro anjo é: adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Vamos parar aqui um pouco. Esta linguagem é muito familiar para quem já estudou a Bíblia. Apocalipse 14, 7 termina o livro de Deus, a Bíblia, o último livro, com palavras que encontramos bem no começo, no livro de Êxodo, onde a Bíblia fala em adorar o Deus que é o Criador, o Deus que fez a terra e o mar e as fontes das águas. Encontramos essas mesmas palavras na lei de Deus, em capítulo 20 de Êxodo. O quarto mandamento, que disse: lembra-te do dia do sábado para o santificar, e disse por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e o mar, a terra e o mar e tudo que neles há. Mesma linguagem. O primeiro anjo está chamando a pessoas para honrar a Deus como o Criador. Reconhecer que Deus é nosso Criador. Dentro dos 10 mandamentos, temos um mandamento que nos chama a levantar a nossa bandeira e dizer: eu não creio numa evolução, dizendo que o homem chegou aqui por acaso, somente um acidente. Eu creio que existe um Criador que criou tudo. Eu não vou dar crédito a um macaco, porque não creio que meus bisavós eram macacos. Eu creio que Deus me criou, e Deus é muito mais importante de mim do que todos os macacos no mundo. Eu creio que Deus é o nosso Criador, e cada vez que eu guardo o 7º dia da semana, obedecendo o 4º mandamento, eu estou levantando diante do mundo e dizendo: eu creio no Criador. Eu creio no Criador, eu vou guardar o dia que é o aniversário da criação. Algumas pessoas dizem: mas que diferença que faz que dia é? Todos os dias têm 24 horas. Todos os dias são iguais. Deus não disse assim. Na criação, Ele abençoou um dia, santificou esse dia, descansou nesse dia, tornou este dia completamente diferente. O mandamento, o 4º mandamento, não é uma coisa de simplesmente um período de 24 horas. É uma questão de lealdade. É uma questão de lealdade no coração humano. O primeiro anjo disse que devemos chamar a atenção àquele que é o Criador. Devemos o adorar. Segundo anjo, vamos ler. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A queda de Babilônia é a mensagem do segundo anjo. E como a mensagem do primeiro anjo está cercando o mundo, a mensagem do segundo anjo também está correndo por todos os países do mundo. A mesma mensagem que estamos pregando aqui e que está sendo pregado em muitos países ao mesmo tempo
em quase todos os países do mundo. Mas alguém vai dizer, em Apocalipse, em nosso tempo, mensagem para os últimos tempos, a queda de Babilônia. Mas Babilônia já caiu 600 anos antes de Cristo. E a Bíblia diz que nunca mais seria construído. As pessoas que estavam aqui a primeira noite se lembram, quando falamos de Daniel capítulo 2. E depois a segunda noite, quando falamos em Armagedon. O que está em Daniel está usado em Apocalipse num senso espiritual. Agora não está falando de uma cidade antiga que caiu 600 anos antes de Cristo. Agora está falando uma coisa que existe. O que significa Babilônia na Bíblia? Podemos ver a terra de Saddam Hussein. E olhando a terra de Saddam Hussein, podemos ver a lição que Deus tem para nós. O povo, no tempo bíblico, em que Babilônia começou, o povo, depois do dilúvio, construiu um cidadel, uma fortaleza contra Deus. Deus deu o arco-íris e disse que não vai nunca chover mais e nunca haverá outro dilúvio. Mas eles dizem, Deus disse assim, mas se não for a verdade. Conhece pessoas assim? A Bíblia disse isso, mas se não for a verdade, duvidaram. Se vier outro dilúvio, nós queremos estar preparados. E eles começaram a construir uma torre. Disseram, vamos fazer uma torre que vai até as nuvens. E se chegar outro dilúvio, podemos subir lá. E estavam todos trabalhando, se esforçando para completar a torre, quando aconteceu uma coisa estranha. Um dia, os construtores que estavam trabalhando fervorosamente para terminar, começaram a falar com uns aos outros. E um disse para a pessoa ao seu lado, passa o martelo, por favor. E outro ao seu lado respondeu alguma coisa assim. What did you say? I don't understand. E outro ainda ao seu lado disse, was sagst du? Ich kann nichts verstehen. E outro ainda falou, ja, ni panimoia was. As línguas foram confundidas. Até lá todos falavam a mesma língua. Mas agora houve uma confusão tremenda. E não se podiam se comunicar uns com os outros, que cada um falava língua diferente. Babilônia se tornou, daquele dia em diante, um símbolo de confusão. Existe confusão na religião hoje? Centenas de seitas e religiões, cada um falando uma coisa diferente. E o que um ensina, o outro nega. A confusão entrou no mundo religioso. E a Bíblia, em Apocalipse, refere-se a esta confusão, a Babilônia. Porque as pessoas não se entendem, não é? Pessoas de uma religião falam com pessoas de outra pessoa, de outra religião, e o que um fala, o outro não entende, não é? É um desentendimento total, parece que estão falando uma língua diferente. Estão seguindo o que a Bíblia fala é Babilônia. E Babilônia é descrita como uma mulher que tem muitas filhas. Babilônia é representada de mãe de prostituições, segurando na mão um cálice de ouro. Apocalipse 17, 4 e 5. As filhas de Babilônia também estão bem identificadas nessa escritura. O que são as filhas? Nós sabemos que quando uma mãe tem filhas, muitas vezes essas filhas parecem a mãe. Agora, Babilônia, a mãe de filhas, tem muitas filhas, porque quando a igreja de Cristo apostatou no tempo de Constantino e adotou os costumes de paganismo e deixou a Bíblia ao lado e começou a seguir o pagão, então
muitos seguiram. E as filhas seguem a mãe. Seguem as mesmas tradições e costumes religiosos das suas mães. Mesmo quando estes sejam contrários às Escrituras. Eles seguem ainda os costumes do paganismo. Eles guardam o mesmo dia da mãe, mesmo se a Bíblia fala diferente. Eles seguem outras tradições que são contrárias às Escrituras. A Bíblia fala do vinho de Babilônia. O que quer dizer com isso? O vinho de Babilônia. Sabemos que vinho é agradável ao paladar. Muitas pessoas gostam de tomar porque é tão bom tomar vinho. Mas o vinho da ira da sua prostituição, acontece alguma coisa. É como a pessoa que toma o vinho do Porto e é tão gostoso, mas se vai tomando, o que acontece daqui a um pouco? Ele começa a ficar tonto, não é? Começa a perder a razão. O vinho de doutrinas falsas faz o mesmo efeito. Muitas pessoas em nosso mundo estão bebendo o vinho de Babilônia, o vinho da confusão. Pessoas sob o efeito de álcool não podem raciocinar. Eu já tentei estudar a Bíblia com alguém que estava embriagado. Não valia nada, não cheguei a ponto A. Ele não estava com a capacidade de raciocinar. E pessoas que estudaram doutrinas falsas, de igrejas que não seguem a Bíblia, ficam espiritualmente embriagadas. E é impossível para eles compreender a verdade da Bíblia. Coisas bem claras, como disse a Bíblia. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Eles dizem, eu não posso compreender isso. Mas por que não pode compreender? Eu acho que disse domingo. Não, mas a Bíblia diz, lembra-te do dia do sábado para santificar. Eu não compreendo. Uma declaração tão simples, tão claro, mas não pode compreender porque ele bebeu do vinho de Babilônia. Está completamente confuso. E uma coisa simples se torna complicada. É uma coisa perigosa beber do vinho de Babilônia. Nossa fonte de verdade é a Bíblia e somente a Bíblia. Os pioneiros, depois da Reforma Protestante, tomaram uma meta, um alvo. O que era? Sola Escritura, somente a Bíblia. A verdade está na Bíblia e somente na Bíblia. Não importa quantos outros livros você está lendo, a Bíblia é a fonte da verdade. Não importa quantos pregadores estão pregando o contrário, a Bíblia é a fonte da verdade. E se alguém me ouvir falando uma coisa que eu não posso sustentar pela Bíblia, deve me dar uma repreensão. Porque eu não tenho o direito de falar uma coisa que não posso sustentar pela Bíblia. A Bíblia e somente a Bíblia é a fonte da nossa verdade. Continuamos lendo do segundo anjo, mas antes disso, o segundo Timóteo fala alguma coisa sobre a Bíblia. Diz, e procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vou dizer uma coisa, as pessoas que estão vindo todas as noites, quando terminar a nossa série, vão saber manejar a Bíblia. Se quer saber a verdade, não vão precisar procurar ninguém para perguntar, podem ir diretamente para a Bíblia e achar a verdade. Isso é a vontade de Deus, não seguir os homens. Esse anjo fala uma coisa. Em Apocalipse 18 temos uma repetição do segundo anjo. Disse, depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo
esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Deus tem povo em todas as igrejas. Todas as igrejas têm o povo de Deus. Mas se alguém está numa igreja que não está pregando a verdade que é pela Bíblia, eu ouço pessoas dizer: mas eu já nasci nessa igreja, meu pai era dessa igreja, eu não vou mudar. Esta é a opinião humana. Este é o trilho de bezerro. Mas não é o que a Bíblia disse. Se qualquer igreja não está ensinando toda a verdade, está misturado com o vinho de Babilônia, e a Bíblia disse: sai dela, povo meu. Não são minhas palavras, é a palavra de Deus. Alguém que está em Babilônia pode saber que Babilônia há de cair. Deus vai destruir esse mundo. E Deus está chamando o seu povo de muitas igrejas diferentes, dizendo: sai dela, povo meu. Rapidamente agora, o terceiro anjo seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho do cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Apocalipse 14, 9 e 10. Aqui é um versículo que não deixa de nos assustar. Por isso é tão importante que nós sabemos o que está falando. Este versículo diz que podemos escolher: ou vamos adorar o Criador. Se não adoramos o Criador, acabaremos adorando a besta. É um perigo tremendo. Este versículo diz que nós podemos receber ou o sinal da besta, ou podemos receber o sinal de Deus. E todos nós precisamos escolher. Diz que podemos receber a ira dos homens, que todos nós odeiam, ou podemos receber a ira de Deus, que é muito pior. Todos nós precisamos escolher. Agora, interessante. Temos umas palavras muito interessantes escritas pela igreja. Eu não estou aqui para falar mal da igreja, nenhuma igreja. As citações que eu estou usando é só para provar que a Bíblia está certa de acordo com a história. E outra vez, eu quero dizer que a mudança do sábado para o domingo foi feita pela Igreja Universal quando não existia Igreja Protestante. Portanto, todos nós somos herdeiros da igreja que fez isso. Ninguém deve apontar o dedo para uma ou para outra igreja e dizer: esta igreja. Era a Igreja Universal, o povo de Deus que largou a verdade. E Monsenhor Luís Seguir, num livro chamado Conversa sobre Protestantismo, disse: a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que eles fazem à autoridade da Igreja Católica. Ele disse: é um sinal, é uma homenagem. Agora, a Bíblia disse qual é o sinal de Deus. É o contrário. Ezequiel 20, 12. Não são minhas palavras, as palavras de Deus. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O que é o sábado? A Bíblia diz que é um sinal.
Uma senhora me perguntou uma vez, tem tantas igrejas, tanta religião, será que não tem um sinal que eu possa ver para saber que está certo? Disse, sim, tem um sinal. Eu não vou lhe dar o sinal, mas a Bíblia dá. O sábado é um sinal. Versículo 20, no mesmo capítulo, disse, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. É um sinal. No livro de Apocalipse, agora continuando, capítulo 14, termina dizendo, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A igreja de Deus, os santos dos últimos dias, são pessoas que guardam os mandamentos, não 8, não 9, mas todos os 10. Tem muitas pessoas que acham que só devem guardar um dos mandamentos. O que é este sinal de 666, que a Bíblia disse que pessoas terão na cabeça ou na mão? Muitas pessoas estão dizendo que será tipo de tatuagem. Uma marca feita com tinta na pele, ou na cabeça, na testa ou na mão. Vou lhe dar um pequeno segredo. Deus não vai proibir alguém ir para o reino eterno por causa de um pouco de tinta na pele. Nós não estamos falando uma coisa que é só superficial, um pouco de tinta na pele. Nós estamos falando em coisas profundas que vão até o coração. Essa marca é muito mais profunda do que somente a pele. Eu sei que tem muitas pessoas que estão procurando cobrir esse assunto. Eu sei que há um grande movimento para dar informação errada, tirar a atenção da verdade de Deus, apresentando outras coisas para chamar a atenção. Eu tenho uma ilustração que eu acho que ajuda a compreender isso. O José, um português que trabalhava na cidade de Toronto, numa fábrica. Ele trabalhava numa fábrica de eletrônica, peças eletrônicas. Faziam peças muito pequenas, de muito valor. E os donos da fábrica estavam com problemas, porque muitas pessoas roubavam as peças e vendiam. Portanto, colocaram guardas no portão. E quando os operários saíam depois de um dia de trabalho, foram fiscalizados para ver se alguém estivesse roubando alguma coisa. O José chegou com um carrinho de mão, cheio de coisas no portão. E o guarda disse, o que você está roubando? Disse, nada. Mas o que tem neste carrinho de mão? Disse, só papelão e pedaços de plástico. Não, mas vamos analisar. Eles revisaram tudo. E dito feito, não tinha nada, só pedaços de papelão e pedaços de plástico. Diz, por que o senhor está levando isso tudo para casa? Se são coisas sem valor, eu quero isso, e deixaram ele passar. No dia seguinte, lá ele chegou com o carrinho de mão, cheio dessas coisas. O que está roubando hoje, o José? Disse, nada. Mas vamos examinar. Disse, só papelão, coisas sem valor. Eles revisaram tudo, procurando, mas não acharam nada de valor, deixaram passar. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, disse, por que está levando toda essa coisa sem valor para casa? Foi somente depois de algumas semanas que eles descobriram o que estava acontecendo. Foi somente depois que ele havia roubado algumas dúzias de carrinhos de mão que eles descobriram. Qual foi o problema? Ele colocou todas essas coisas sem valor para tirar a atenção da verdade. E o inimigo está fazendo isso, ele quer tirar a nossa atenção da verdade, para nós não compreendermos. Mas graças a Deus, esses 3 anjos estão pregando a mensagem em todas as partes do mundo. Hoje, milhões de pessoas estão ouvindo essa mensagem.
Milhões de pessoas estão ouvindo o desafio, sai dele, povo meu. Estão saindo de muitas igrejas que não ensinam toda a verdade. Estão se unindo com um esforço, o esforço de pregar o evangelho eterno. Aqui tem um grupo deles reunidos nos Estados Unidos alguns anos atrás. Pessoas de todas as partes do mundo. Pessoas de todo tribo, língua, povo. Falando línguas diferentes, todos se unindo para mostrar a lealdade para o Criador e para seguir a mensagem da Bíblia. E muitas pessoas estão se dedicando à pregação. Muitas pessoas. Eu li de uma família, dezenas e dezenas de anos atrás, de uma outra geração. Uma família que tinha uma filha muito bonita, chamava Helena. Helena era inteligente e ela foi para um colégio cristão. Ela queria estudar e os pais tiveram que fazer o sacrifício para manter ela no colégio. E às vezes ela não tinha dinheiro para continuar e os pais tiveram que achar um dinheiro para mandar. Mas finalmente chegou o ano da formatura. E os pais estavam muito contentes, agora Helena vem para casa, ela vai estar conosco. Terminou o colégio, quando ela mandou uma carta para os pais, dizendo, eu fui chamado para ser missionária na África. Eu não vou ficar em casa, eu vou para a África. Ela recebeu um mês para ficar em casa, para se preparar e para se despedir dos pais. E depois do mês, que passou tão rápido, ela estava se preparando para viajar. Naquele tempo eles não tinham automóvel, eles andavam de cavalo. E a mãe disse para o pai, vai preparar o cavalo e a carruagem para levar Helena para a estação de trem. Enquanto o pai estava fazendo isso, a mãe e Helena ficaram em casa para terminar, lavar as louças e algumas coisas. O pai não voltou. Demorou muito, a mãe disse para Helena, vai lá ver o que está acontecendo, está demorando muito. Ela saiu e lá estava o cavalo preparado, carruagem preparado, o charrete. Mas ela foi olhar atrás e lá ela viu uma coisa que ela nunca havia visto na vida. O pai estava sentado num balde virado, sentado com o rosto nas mãos, chorando. Ela nunca viu o seu pai chorar. Disse, pai, o que há? Por que o senhor está chorando? Ele disse, Helena, você não sabe como isso é difícil para mim. Quantas vezes eu preparei esse cavalo para ir para o mercado, para vender mercadorias, para manter você no colégio. E um dia você chamou que precisava mais dinheiro. Eu tive que vender a melhor vaca, amarrei a vaca atrás da carruagem e levei para a cidade vender para te mandar dinheiro para continuar o colégio. Mas hoje, usar esse mesmo cavalo para levar minha única filha para a estação de trem onde ela vai viajar e quem sabe nunca mais vou vê-la. Helena, isso é muito difícil. E com isso, Helena disse, pai, o senhor tem razão. Eu não vou mais para a África. Eu vou ficar com o senhor precisa de mim, e minha mãe precisa de mim. Com isso, o velho se levantou, limpou as lágrimas e disse, que conversa é isso? Entra, nós vamos para a estação, Deus está te chamando, e ela foi embora. Em 1958, eu recebi uma carta pedindo que eu viesse ao Brasil. Eu não estava com nenhuma vontade de ir para o Brasil. O Brasil para mim era uma terra estranha. Eu não sabia que havia cidades modernas no Brasil. Eu pensei que o Brasil era tudo mato. Eu achei que minha esposa disse, que tipo de casa vamos ter no Brasil? Eu disse para ela, no Brasil o povo só tem casas de capim. Tem muitas cobras. E em muitos lugares do Brasil o povo mora no mato. Fica embaixo da lua meia-noite batendo em tambores e fica todo mundo pelado, que ele não tem roupa.
Eu não queria ir para o Brasil. Que surpresa quando eu cheguei aqui e vi cidades mais modernas do que o Canadá. O norte-americano às vezes é muito ignorante sobre outros países. Mas eles pediram que eu viesse, mas que eu poderia passar um mês em casa para despedir-me dos meus pais. Eu fui para uma vila cercado de trigo, uma vila onde eu ainda tenho casa. Fui lá e fiquei com meus pais na casa pequena que eles tinham. Uma casa que não existe mais, mas temos uma fotografia da casa. E nesta casa ficamos um mês e o mês passou tão rápido. Chegou o dia de viajar. Eu tinha ao lado da nossa casa, a casa de vizinhos preciosos. Um tio e uma tia. Meu tio era um evangelista. Passou a vida pregando o evangelho eterno. Minha tia era minha tia predileta. Tia Suzy, eu chamava ela. Como criança, quando eu machucava o dedo, ela beijava o dedo e ficava bom imediatamente. E quando fiquei mais velho e comecei a namorar, fui enganado por uma namorada e cheguei em casa chorando e ela me confortou. Disse, não se preocupe, tem muitos mais moços no mundo e você não vai ficar sem esposa. Ela me conhecia e sempre era tão compreensível que eu amava a velhinha. Mas agora o casal estava ficando tão velho, 85, 86 anos, e tia Suzy não estava com saúde, estava sofrendo de coração. Eu sabia que eu estava vindo para o Brasil para ficar 5 anos. Naquele tempo não havia serviço telefônico entre Brasil e Canadá. Naquele tempo, cartas demoravam muito, às vezes meses, às vezes não chegavam. Eu disse, 5 anos, eu vou estar lá 5 anos, tenho medo que nunca vou mais ver esse casal tão querido. Eu disse para minha mãe, eu não quero me despedir deles, porque eu sei que eles vão chorar e vai ser difícil. Minha mãe disse, que é isso? Eles te amam tanto, você não iria embora sem despedir? Eu disse, eu sei, mas não quero. Eu fui lá, bati a porta. Minha tia abriu a porta com um sorriso daquele tamanho. Oh, que bom que você veio. Eu estou tão contente que você vai embora. Mas tia, que é isso? A senhora não me ama? Disse, eu amo muito. Mas eu estou contente que eu sei que você vai para a América do Sul, para o Brasil, para pregar o Evangelho eterno. Eu tenho tanto orgulho do meu sobrinho. Vai lá e prega de todo o teu coração e tua tia velha estará aqui de joelhos orando em seu favor. Eu saí de lá e meu tio e minha tia com sorrisos grandes, não com lágrimas, dizia, vou repetir para você não esquecer. Vai para o Brasil e prega o Evangelho eterno com todo o teu coração. E tua velha tia está aqui de joelhos, orando em seu favor. Nós entramos no nosso carro e o casal de velhos saiu pela varanda, cada um com um lenço. E fizeram assim com o lenço, adeus. Enquanto eu andei no carro, olhei no espelho e lá estavam eles, abanando o lenço. E depois cheguei a uma esquina e não podia ver mais. Andamos um pouco e sabe o que aconteceu? Minha esposa disse, esqueci alguma coisa importante e temos que voltar. Manobramos o carro e quando chegamos na rua que ia para a nossa casa, havia já passado uns 15 minutos, lá estava o casal ainda com os lenços. Fomos para Nova York. Embarcamos num navio para fazer a viagem para Santos, que levou 23 dias. A noite antes de viajar, eu desci do navio e procurei uma cabine telefônica. Disse, será o último telefonema para meus pais. Eu vou chamar mais uma vez antes de embarcar. E eu telefonei para casa e minha mãe disse, que bom que você chamou. Eu tenho uma notícia triste para você. Ela disse, ontem à noite, tua tia faleceu. Ela dormiu em Jesus Cristo.
está descansando agora. As últimas palavras que eu ouvi da minha querida tia: vai pregar o Evangelho eterno. E você tem uma velha tia aqui de joelhos, orando em seu favor. Meus amigos, Deus está chamando muitas pessoas aqui para fazer o serviço. Eu vejo tantos jovens lindos aqui. Sábado estive na Casa Verde. Vi tantas pessoas preciosas que eu sei que estão assistindo. Eu estive em outros lugares, através do Brasil, Portugal. Eu posso imaginar faces de pessoas que eu conheço. Deus está chamando cada um para pregar o Evangelho eterno. Deus está chamando pessoas que dedicarão a sua vida para este Evangelho. E mais uma vez, hoje à noite, Jesus está batendo a porta de cada coração. Qual será a sua resposta? Oremos a Deus. Pai, Tu estás à porta de cada coração. Ouvindo minha voz, agora, existem pessoas que sabem que Tu estás chamando. Pessoas que estão sendo escolhidos por Ti para fazer um grande trabalho pregando o Evangelho eterno. Enquanto falas a cada coração, pedimos que possamos abrir o coração e Te deixar entrar. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor lhe abençoe e guarde, que o Senhor esteja com você.